O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta, com pedras e paus. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Se quiser que os seus filhos sejam brilhantes, leia contos de fadas para eles. Se quiser que sejam ainda mais brilhantes, leia ainda mais contos de fadas. A imaginação é a mais elevada forma de pesquisa. Eu nunca fiz uma das minhas descobertas através de um processo de pensamento racional. Quando tudo o resto falhar ou faltar, resta-nos a imaginação. A lógica pode levar de um ponto A a um ponto B. A imaginação pode levar a qualquer lugar. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer, e Z é manter a boca fechada. Toda decisão acertada é proveniente de experiência, e toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. Especialista é alguém que lhe diz uma coisa simples, de maneira confusa, de tal forma a fazer você pensar que a confusão é culpa sua. Nunca memorize algo que não possa pesquisar. Grandes almas sempre encontraram forte oposição de mentes medíocres. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Você entende a relatividade quando vê que uma hora com a sua namorada parece um minuto, e um minuto sentado num formigueiro parece uma hora. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. Todo aquele que se dedica ao estudo da ciência chega a convencer-se de que nas leis do universo se manifesta um espírito sumamente superior ao do homem, e perante o qual nós, com os nossos poderes limitados, devemos humilhar-nos. Se as leis da matemática referem-se à realidade, elas não estão corretas, e se estiverem corretas, não se referem à realidade. O tempo e o espaço são modos pelos quais pensamos e não condições nas quais vivemos. A realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Talvez algum dia a solidão venha a ser adequadamente reconhecida e apreciada como mestra da personalidade. Há muito que os orientais o sabem. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Se você continua vivo é porque ainda não chegou onde devia. A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. Quando se encontra sem se procurar é porque já muito se procurou sem se encontrar. O impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. O segredo da criatividade está em dormir bem e abrir a mente para as possibilidades infinitas. O que é um homem sem sonhos? Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a evolução para uma dieta vegetariana. A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos, influenciará o temperamento dos homens de uma tal maneira que melhorará em muito o destino da humanidade. Se um homem almeja uma vida íntegra, seu primeiro ato de abstinência é não ferir animais. Jamais considerei o prazer e a felicidade como um fim em si e deixo este tipo de satisfação aos indivíduos reduzidos a instintos de grupo. Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem, mas o homem sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir. Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. O homem que acha a própria vida sem sentido não é só um infeliz, é quase um indigno de viver. A única coisa de que tenho certeza é da singularidade do indivíduo.
Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. O nacionalismo é uma doença infantil, é o sarampo da humanidade. Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para qualquer sociedade. Quando aceitamos nossos limites, conseguimos ir além deles. A medida da inteligência é a capacidade de mudar. O mundo tal como criamos é um processo do nosso pensamento. Não pode ser alterado sem alterarmos a nossa maneira de pensar. A vida é neutra, não é boa nem má. É aquilo que nós queremos que seja, dependendo da nossa atitude, ação e empenho. Seria a Terra o hospício do universo? Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Eu nunca penso no futuro, ele não tarda a chegar. Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas nem às coisas. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo ficará sem o amor, mas se escolher o amor com ele você conquistará o mundo. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. O esforço para unir a sabedoria e o poder raramente dá certo e somente por tempo muito curto. A luta pela verdade deve ter precedência sobre todas as outras. Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, morre um pedacinho de você. Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso. É a pessoa humana, livre, criadora e sensível que modela o belo e exalta o sublime, ao passo que as massas continuam arrastadas por uma dança infernal de imbecilidade e de embrutecimento. Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a beleza libertadora do intelecto para seu próprio prazer pessoal e para proveito da comunidade a qual seu futuro trabalho pertencer. 100 vezes todos os dias lembro a mim mesmo que minha vida interior e exterior depende dos trabalhos de outros homens, vivos ou mortos, e que devo esforçar-me a fim de devolver na mesma medida que recebi. Educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar. É fundamental que o estudante adquira uma compreensão e uma percepção nítida dos valores. Tende a aprender a ter um sentido bem definido do belo e do moralmente bom. A maturidade começa a manifestar-se quando sentimos que nossa preocupação é maior pelos demais que por nós mesmos. O meu ideal político é a democracia para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. Somente seres humanos excepcionais e irrepreensíveis suscitam ideias generosas e ações elevadas. O valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Meça o valor de um homem pela medida em que ele se liberta de seu próprio eu. A palavra progresso não terá qualquer sentido enquanto houver crianças infelizes. A compreensão de outrem somente progredirá com a partilha de alegrias e sofrimentos. Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Ora, a humanidade se apaixona por finalidades irrisórias que têm por nome a riqueza, a glória, o luxo. Desde moço já as desprezava. No entanto, creio profundamente na humanidade. Sei que este câncer de há muito deveria ter sido extirpado, mas o bom senso dos homens é sistematicamente corrompido. E os culpados são escola, imprensa, mundo dos negócios, mundo político. Uma vida calma e modesta traz mais felicidade do que a busca do sucesso combinada com constante inquietação. O universo é o pensamento divino materializado. Coincidência é o nome de Deus quando ele quer ficar anônimo. Tudo acontece na hora certa. Tudo acontece exatamente quando deve acontecer.